Oi, eu me chamo Neiriane e hoje eu vou estar falando com vocês sobre as revoltas regenciais. O período regencial foi marcado pelas revoltas que aconteceram em diferentes partes do Brasil, e entre as motivações estava o excesso de centralização do poder político, a cobrança de inúmeros impostos e a situação de miséria em que se encontrava a maior parte da população. Entre os participantes das rebeliões estavam os pobres, pessoas das camadas mais altas da sociedade e escravos e índios. O que diferenciou as causas reivindicadas pelos revoltosos foram os problemas locais. Por isso, cada revolta teve seu próprio motivo e seus participantes. Houve várias rebeliões nesse período, mas as que obtiveram maior destaque foram as revoltas dos Malês, na Bahia, a Cabanagem, no Pará, a Sabinada, também na Bahia, e a Balaiada do Maranhão. A Revolta dos Malês aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, no ano de 1835. Na região havia muitos negros escravos e libertos, que não se conformavam com a escravidão e a imposição da religião católica. Portanto, foi uma revolta composta por escravos e ex-escravos africanos, que pertenciam às etnias Nagô e Haussá, ambas de origem muçulmana. O termo malê, que deu origem ao nome da revolta, significa negro muçulmano. Os malês tinham como principal objetivo libertar os escravos de origem islâmica, exterminar a religião católica e implantar uma república islâmica. A revolta ocorreu no dia 25 de janeiro de 1835 e envolveu mais de 700 negros. No entanto, as autoridades haviam sido alertadas e assim conseguiram conter o levante em menos de 24 horas. A cabanagem. Ela ocorreu na província de Grão-Pará, nos anos de 1835 a 1840. Teve como ponto de partida as disputas locais em torno da nomeação do presidente da província, o que dividiu a elite paraense. Essa disputa acaba chegando à população e se espalha por toda a província. O objetivo principal era aumentar a importância do Pará no governo central brasileiro e enfrentar a questão da pobreza em que se estava o povo da região, cuja maior parte morava em cabanas de barro. É daí que se surge o nome da revolta. A revolta representava as classes mais baixas da população. As forças rebeldes eram formadas em sua maioria por negros, índios, mestiços e membros de uma classe média que desejavam maior influência sobre assuntos políticos do país. Houve uma violenta repressão do governo e durante os 5 anos da cabanagem foram vários conflitos contra as tropas imperiais, chegando a um total de mortos superior a 30.000 pessoas, perto de 20% de toda a população da província. A Sabinada. Essa revolta aconteceu em Salvador entre os anos de 1837 e 1838, motivada pela insatisfação da classe média com decisões do governo e as dificuldades econômicas vivenciadas pela província já há algum tempo. O levante não teve apoio popular nem dos grandes proprietários locais. A revolta tinha como objetivo principal separar a Bahia do resto do Brasil e organizar uma república com caráter provisório, até a maioridade de Dom Pedro. Buscavam, sobretudo, manter a autonomia provincial adquirida com o Ato Adicional de 1834. Assumiram também o compromisso de libertar os crioulos, aqueles escravos nascidos no Brasil. Em 7 de novembro de 1837, o líder Francisco Sabino e seus seguidores acabaram proclamando a República Baiense, que seria uma república provisória. Os revoltosos conseguiram o apoio de vários integrantes do exército e foram para as ruas, tomando diversos quartéis
como o Forte de São Pedro. Houve forte repressão do governo, que fez um cerco à cidade por terra e mar, causando um violento conflito que levou à morte de cerca de 1.800 pessoas, levando ao fim da revolta. A Balaiada. Essa foi uma revolta popular ocorrida na província do Maranhão de 1838 a 1841. Ela origina-se das disputas políticas pelo controle do poder local, onde os dois partidos principais, os cabanos e os bem-te-vis, lutavam pelo poder da província. As principais causas da balaiada estão ligadas à pobreza da população da província maranhense e à insatisfação diante dos demandos políticos dos líderes que eram grandes fazendeiros da região. Os rebeldes eram formados pela camada mais pobre da região, incluindo escravos. Teve como principal líder do movimento o vaqueiro Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preta, Manuel dos Anjos Ferreira, o Balaio, que daí surgiu o nome da revolta, e o negro Cosme Bento das Chagas, que liderou uma formação de cerca de 3.000 escravos fugitivos durante os anos da revolta. Durante o período de Vitórias, os balaios tomaram várias vilas, entre elas a vila de Caxias, que era a segunda cidade mais importante do Maranhão. O governo então convoca Luiz Alves de Lima e Silva, que depois seria conhecido como Duque de Caxias, para ser presidente da província e organizar a repressão aos movimentos revoltosos e pacificar o Maranhão. Foram confrontos violentos, que levaram à morte de mais de 12.000 pessoas, levando assim o fim da revolta no ano de 1841. O problema das constantes revoltas do período regencial fez com que o Senado Federal, em 1840, antecipasse a lei da maioridade, para que o príncipe, aos 14 anos, pudesse se tornar o governante do país. Esse ato ficou conhecido como golpe da maioridade.